Bom, essa situação aí está presente em todos os veículos, né? Todos os jornais, os portais. O ruim disso tudo é a lacração que tem em cima, né? Tem aquele tal de Fernando Holliday em São Paulo lá, aquele deputado que pegou um fake news e jogou, pegou uma humorista e fez um print, jogou em redes sociais. Essa humorista do lado do Flávio Dino, que seria essa mulher aí, esposa de traficante, e aí as pessoas são minadas por um monte de informação equivocada, coisa que não tem nada a ver, né? O que na minha opinião, essa situação aí do Ministério da Justiça do Flávio Dino, né, houve uma falha administrativa gigantesca, uma falha administrativa, né, de quem cuida de agenda, quem cuida dessas coisas aí, entendeu? Agora fica essa lacração em cima do ministro, que é o chefe da pasta, né? E aí se mistura alho com bugalho, né? Então eu acho que é claro que essa moça aí com o currículo que tem, né? Ela não poderia estar transitando nos ministérios, né? Mas isso é uma falha administrativa, né? De quem cuida do ingresso, quem cuida dessa... Hã? Da agenda. Quem cuida das agendas, quem cuida do ingresso é a parte administrativa. A equipe administrativa do Ministério ou dos ministérios, a meu ver, é que tem que ser toda trocada. Que quem não cuida disso, não é? Mas, Chico Holanda, boa tarde agora, porque estamos ao vivo, né? Mas à noite vai ser boa noite. Por favor, o seu comentário sobre o tema de abertura do nosso News 5.1 de hoje. Boa tarde, Cícero, Buiú, nosso amigo aqui, senador Milando, e o pastor Paulo, o bispo Paulo, a senhora e o senhor que nos acompanham nesse novo horário, né, durante 30 dias. É bom que nossos telespectadores se acostumem, que por 30 dias estaremos nesse horário das 17 horas às 18h30, 18h45, com reprise à noite, às 22 horas. Bem, aí se vê o governo, né, que quando... Mas para mim isso não é surpresa nenhuma, nem é surpresa. Evidentemente que não vou aqui lacrar e dizer, olha, o ministro tem que saber, todo mundo que adentra o seu ministério ou sai. Lógico que isso é humanamente impossível, mas tem que ter regras, tá? Principalmente o Ministério da Justiça, e o pior disso tudo aí é que essa pessoa, além de ter sido recebida lá por assessores, também teve a sua passagem paga com recurso público, tá? No mínimo, isso aí, para emitir uma passagem, eu acredito que deveriam ter o cuidado de levantar, tá? Fazer, e principalmente que foi no Amazonas, Manaus, e lá é público notório, porque ela chegou a ser presa e está respondendo de liberdade, tá? É um crime que ela foi condenada parcialmente em 10 anos e está sobre recurso, ou seja, mas, com certeza... Aí o pessoal do direitos humanos, que eu sempre digo, direitos humanos é meio suspeito nesse país, porque o direitos humanos é o direitos humanos não desumano, porque a gente não vê os direitos humanos defender aí policiais militares, você não vê os direitos humanos defender as pessoas que de fato de bem, tá? Agora, quando como agora recentemente houve lá em São Paulo, com a questão da PM lá, com aqueles bandidos, aquela situação toda, aí rapidamente aparece direito humano, aparece ministro da Justiça para defender o outro lado, que é esquisito, né? Muito esquisito isso. Mas também a partir do momento que a gente vê um ministro da Justiça, logo no começo do governo, adentrar lá no Rio de Janeiro, tá? Os morros que ali para subir não é fácil. E o ministro subir praticamente a paisana. É muito esquisito, né? Ou seja, é um governo que lá atrás, Sérgio Daniel, que foi morto lá, começou a trajetória do PT ao poder e começou a trajetória também de crime não solucionado, não vindo a público. E eu não acredito que mais dessa vez vai vir. Tá? É lógico, evidentemente, concordo a parte com o Cícero, mas quando a gente tem também o mediador que é meio esquerdista, ele já vai puxando para o outro lado. Se fosse do governo passado, Deus o livre, era a pior coisa existente do mundo. Mas nesse governo, não, isso é fácil, isso aí foi uma falha. E aí a assessora lá, aquela ex-deputada do PSOL, né, partido de esquerda, moralidade, e que inclusive foi condenada a 3 anos de prisão, a assessora também. Isso é a esquerda brasileira, que se queira passar
E quer dizer que a direita que é o mal desse país. Tá? Quer dizer que aquela turma de 8 de janeiro que são os terroristas desse país. É isso, minha senhora, meu senhor, que nos acompanha, nos assiste. Infelizmente, 60 milhões de brasileiros votaram pelo estômago, mas a maioria hoje, eu não tenho dúvida, que já estão arrependidos, principalmente até do Nordeste. E eu tenho certeza que o amanhã voltará à verdade e esse país voltará às mãos de pessoas sérias para ser comandada novamente. Muito bem. Chico, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem RH para atender as suas empresas? Tem RH nas suas empresas? Tem. Tem? Ah, então tá. Só para saber. Eu imagino, então, que você não olha o currículo de todo mundo que é entregue no RH. Não. Se você já paga uma pessoa no RH, você presume que ela seja capacitada para fazer isso, né? É humanamente impossível ter informação. Falei isso aí. Foi mais uma falha do setor. Arnaldo Lourenço, boa tarde agora e boa noite no gravado, né? Seja bem-vindo. Você que estava dizendo aí, que estava comentando aqui, o povo jogando pedra com um telhado de vidrinho bem fininho assim. Como é que é, Arnaldo? Telhado de cristal. Ah, de cristal. E vidro às vezes não quebra. Porque tem o vidro temperado, tem... tem umas reforçadinhas. Ah, tá. O cristal não tem jeito. Também tem. Tem vidro tudo quanto é jeito. Tem piso de vidro. Tem boates que nego dança em cima e pega toneladas e toneladas, né? Mas primeiramente, meu boa tarde aos nossos telespectadores, aos nossos velhinhos, né? Aproveitando para saudar o senador Amirlando, que está aqui do nosso lado, o Bispo Paulo também, que já está com a cabeça branca, e o Chico Holanda, que está... Não é não, Bispo Paulo? Eu sou mais novinho que todos vocês aqui. O Chico Holanda também que está, o nosso apresentador Cícero, e toda a técnica e a razão do porquê levará ao ar o nosso programa agora. É um piloto. E à noite, né, boa noite aos telespectadores que irão nos ver mais uma vez, só que dessa forma, gravado. É difícil, e eu não quero aqui, não estou entrando em debate, mas só reportando fatos do que pode acontecer sem que haja a culpabilidade daquele que está dentro de um órgão público. Aos auspícios da Constituição, não se pode barrar a entrada de ninguém dentro de um órgão público, estando ele numa condição normal do direito de ir e vir. Isso é fato. Não tem como. Agora é óbvio que existem algumas regras de seguranças que deveriam serem impostas e colocadas, como aconteceu agora, e é bom que haja esse tipo de coisa para que a gente possa saber ou evitar algum trânsito de pessoas indesejáveis próximo de autoridades. Que a autoridade que se acha no direito de conversar com essas pessoas, que saia do seu gabinete e vá até um local particular fazer o acerto que quiser com esse indivíduo, caso haja. E é dever dos órgãos de inteligência, é dever da Polícia Federal, é dever do próprio cidadão que ver uma cena dessa, comunicar às autoridades para que possam precaver de algum dano ou alguma coisa ilícita que possa ocorrer. Não foi o caso. Agora, sim. Me permite 5 segundos. É claro que você é muito mais qualificado que eu para isso, né? Mas é importante a gente destacar que mesmo uma pessoa, e aí o nosso nobre jurista aqui, Amirlando, sabe disso, uma pessoa em liberdade condicional, mesmo na condição de liberdade condicional, né, por conta de algum ato irregular que tenha cometido, ela não é impedida, legalmente ela pode entrar em qualquer dependência pública, salvo se há uma mensagem judicial dizendo, não pode, aí sim. Agora, a liberdade condicional para qualquer pessoa que tenha cometido um delito, ela permite que ela circule normalmente com qualquer cidadão. Inclusive, qualquer um desses assessores ou ministros podem recebê-la ou não, fica a critério dele, que na minha agenda eu não despacho com esse tipo de pessoas, entre aspas. Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valores, até porque as pessoas esquecem, né? Recentemente, acho que não tem um ano,
transitava pelo Senado Federal e por todos os gabinetes que tem o assessor do Marco Rogério, que era um traficante. Né? É público. Imediatamente, o que o senador fez? O demitiu. Assim que descobriu... Isso, assim que descobriu, demitiu. É uma medida justa. Agora, se houver envolvimento de algum daqueles servidores lá do Ministério com essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que Flávio Dino será tão digno quanto o senador Marco Rogério, que tinha um assessor traficante por muito tempo, e iria demiti-lo. Né? Então, a maneira de lacrar, as pessoas têm que olhar muito bem aquilo que você carrega por trás de si e que, hipoteticamente, em termos, digamos assim, a figura de linguagem nós chamamos de metáfora, as pessoas têm que saber o tamanho do rabo que tem e se ele é de palha ou se é de alguma coisa que se pode passar perto do fogo ou não. Então é esse conselho que eu dou, porque em verdade nós não sabemos hoje quem apoia. Tem camaradas aí no meio da política que coloca, que negocia parte de mandato com pessoas que, talvez assim, no jargão popular, em muitas das vezes não tem uma ilibada conduta no trato da coisa pública com dinheiro. Então nós não podemos, isso, de maneira alguma, mas de maneira alguma, querer lacrar em cima de um ministro, certo? Partindo-se da premissa de que dentro de um avião presidencial, da comitiva do presidente Bolsonaro, levava 39 quilos de cocaína. Eu não posso dizer que essa cocaína seja de Bolsonaro, muito menos dos filhos dele. Como também não posso dizer sobre aqueles dois pastores, pastor Arilson e pastor não sei o quê, que despachava direto com o ministro da Educação e negociava barras de ouros e tudo mais no paralelo em nome da ascensão que ele tinha sobre o ministro. Eu não posso acusar do ministro ter sido criminoso nisso. Então são várias coisas que existem dentro de um governo, e governo significa governo de todos, e que permeia tudo quanto é tipo de coisas que passam lá por dentro, e querer acusar Flávio Dino, querer lacrar em cima do governo federal, em cima de uma mulher que hipoteticamente é associada ao narcotráfico, dizer que o governo Lula é um governo de narcotraficante. Estaria errado, porque... Obrigado. Paulo Cavalcante, seja bem-vindo. Boa tarde agora, boa noite mais tarde no gravado ao nosso News 5.1. Por favor, sua vez. Então, Cícero e todos os demais membros aqui da bancada, o pessoal aqui da produção, do jornalismo e você que nos assiste aí em qualquer momento, né? Porque o programa passa de manhã, passa nesse horário e passa à noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo na hora. E como estamos também nas plataformas aí digitais, tanto do YouTube como do Facebook, de outras coisas também, a qualquer momento você pode estar acessando esse vídeo. Então, que Deus esteja contigo e você esteja bem. É interessante como o pessoal tem costume, quando eles não conseguem resolver o problema, criar uma cortina de fumaça. Aí eu vou trazer factoides, né? Conversas como essa agora recente, que foi falada aí pelo nosso amigo, em relação a pastores que talvez tivesse negociado no Ministério da Cultura barras de ouro. Isso não existiu, isso foi uma falácia, isso houve um comentário de alguém que falou e nunca houve uma comprovação, não houve um grama de ouro sequer, ninguém comprovou nada, ninguém foi preso, não existe nem processo relacionado a isso, mas para tampar uma situação que não tem, o cara saiu nu para a rua, não tem como tampar. Né? E aí alguém tem que falar alguma coisa para tentar dizer que não é, vamos criar uma poeira, vamos criar uma cortina de fumaça para ver se nós vamos resolver alguma coisa. Gente, primeiro lacrar não adianta.
problemas acontecem, qualquer governo pode acontecer uma situação dessa. O Bolsonaro mesmo já tirou foto com algumas pessoas que depois ele nem sabia quem era e deu problema e tal. Isso acontece, isso é normal, não adianta a gente também ficar dando uma de idiota aí, que não é isso que nós queremos. Política é coisa séria, a gente tem que discutir assuntos sérios. Agora que uma pessoa que pertence realmente ao narcotráfico, ou a uma família ligada ao narcotráfico, que tem processo nas suas costas, que tem condenações, que tem situações que estão ainda em apelações, o marido preso, ser custeada para ir para Brasília, gente, é uma pisada na bola assim muito grande, é uma falta de qualquer coisa e mais um pouco. Não tem perdão para isso. Porque foi o próprio, quem levou isso. Primeiro que o erro não é nem do Ministério lá de Brasília que recebeu, que é errado também. Mas o erro pior é de quem mandou. E foi o Amazonas que mandou, foi o pessoal de lá que participou e trouxe e que pagou a passagem dela. Então é uma coisa muito chata, muito, muito revoltante, porque são pessoas que estavam ali para resolver problemas em relação à nossa justiça, em relação a como vamos lidar com a violência, como vamos lidar com aquela situação de pessoas que são interrogadas de forma errada. E para mim tinha que estar o quê? Pessoas notórias, pessoas importantes, juízes, tinha que estar um policial, tinha que estar um presidente de associação comunitária, tinha que estar alguém lá, um vereador representando, não pessoas assim que trazem essa situação que o governo fica num momento difícil, é obrigado a ouvir esse monte de coisa. Claro que todo mundo vai aproveitar, porque se fosse do lado da direita também, a direita ia apanhar que nem doida, não é verdade? Porque se estivesse envolvido com isso, então agora aguenta, né? Quem pariu, né? Agora embale. Muito bem. Amirlando, boa tarde e boa noite também, né? Seja bem-vindo ao nosso News 5.1, seu comentário sobre o tema de abertura do programa de hoje. Boa tarde, Cícero. Boa noite, né? Cícero também, mas eu vou ficar com boa tarde. Boa tarde, né? Porque o boa tarde é ao vivo, né? O boa noite vai sendo gravado, né? Eu quero comentar também aqui o Bispo Paulo, que faz tempo que não ouvia mais. Foi um prazer imenso revê-lo. Eu estava com saudade das nossas tertúlias aqui. O Chico Holanda, nosso amigo, eu tenho profundo respeito, porque o Chico Holanda é um homem do Estado e com as questões estaduais na mão e na mente. E o Buiô, esse velho amigo de tanto tempo, lá do INCRA, ainda nós temos história juntos, temos identidades e temos convicções, valores, uma escala de valores que nos une. Não é apenas a simpatia, a coisa afável dos amigos. Mas eu quero, nesse momento, cumprimentar os telespectadores e dizer que essa matéria que veio agora a debate, ela é uma matéria que precisa ser dissecada, né? O Bispo Paulo disse uma coisa corretíssima, vou partir dessa afirmação. Quer dizer, ela foi escolhida aqui no Amazonas por um conselho e foi mandado para Brasília. É claro que quando vai num grupo, a coletividade, assim, ela, de certa maneira, apaga muito a individualidade. Ele vai num contexto, é de uma comitiva e comporta. Aconteceu. Eu nunca jamais culpei o Bolsonaro por aquele auxiliar que carregava 39 quilos de cocaína. Não seria assim um absurdo dizer que é ele. Isso, com certeza. Né? Então esse fato, como disse, acontece fatos desagradáveis. Eu mesmo na vida pública já muitos me abraçaram, depois fui saber quem eram, pessoas que não eram próprias de um abraço, mas e você é um cidadão né, da tua comunidade, e todos que vêm te dar a mão, você não vai negar a mão. Seria assim uma falta, como a gente numa palavra de casa, uma falta de educação até, né? É um desrespeito. E a gente sempre é ávido dos eleitores, se ele dá a mão, a gente já dá um abraço. Quer dizer, então, essa é a questão fundamental que a gente tem que examinar. Dissecar, quando o fato é complexo, a gente separa as partes e vê que então, por parte, ela foi designada aqui por um conselho no Amazonas.
E eu acho que ela não estava tão fora, porque ela ia discutir sobre presos. E quem está ligado ao crime, quer dizer, tem uma informação muito grande da prisão, porque já sofreu, ou porque os amigos, os parentes, o esposo, os filhos, etc., também estão lá dentro. E cá entre nós, o sistema penitenciário brasileiro é cruel, é brutal, é uma máquina de moer assim, o indivíduo, a alma, o espírito das pessoas. Se não fosse ainda, aí, Bispo Paulo, eu acho que os pastores desempenham um papel muito grande dentro das prisões e têm levado uma palavra de Deus e têm convertido muita gente, porque suportar, eu ao menos, se suportar uma prisão do jeito que a gente vê, é preferível a morte. Não é desumano, é extremamente, é uma fábrica, uma universidade do crime, né? Quem era inocente entrando lá, e são 900 mil presos, são 300 mil sem julgamento que estão com prisões temporárias, que nem tem mais prisão temporária. E muitos inocentes, né? E muitos inocentes. Gente, só por pensão, pensão alimentícia. Pois é. Senhores, então, eu acho que esse fato aí boa. é um fato que não é relevante. Acontece. Agora, claro, poderia se ter discutido antes, mas o direito de ir e vir, conquistado mesmo numa situação temporária, né, de uma prisão temporária, agora um cumprimento da pena mais brando, a gente, assim, não sei até onde teria-se força para impedir que elas tivessem uma interlocução, sem intimidades, é claro.